Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse canal de estudo promovido pelo CETREL, que Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Estudo do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. São perguntas e respostas, perguntas que foram remetidas através da mediunidade do Chico para o nosso irmão Emmanuel, que é o seu mentor. E o nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico, trouxe-nos essas respostas. Essas perguntas e respostas, eu costumo sempre dizer, importante, né? É que são desenvolvimentos de tudo aquilo que nós temos dentro da estrutura fundamental da doutrina espírita, que são os 5 livros atribuídos, 5 livros do nosso irmão, não atribuídos, mas do nosso irmão Allan Kardec. E o que essas perguntas e respostas fazem é trazer para nós um pouco mais de informações, ajudar um pouco mais no esclarecimento de alguns pontos que são muito bem trabalhados pelo nosso irmão Allan Kardec, mas que com a ajuda de Emmanuel ficou mais fáceis de serem compreendidos. Então é um livro de apoio muito interessante. As respostas de Emmanuel são sempre de maneira muito sintética, e é por isso que a gente abre todos os sábados, nesse horário entre 17 e 18 horas, uma pergunta, a fim de que a gente possa pegar essa resposta trazida por Emmanuel, que normalmente é muito, uma reflexão muito fechada, e possa abrir ela um pouco mais, expandir um pouco mais esse conhecimento, juntando as pecinhas, juntando o quê? Que pecinhas são essas? As nossas opiniões. A minha opinião, a opinião de vocês que estão acompanhando pela internet, a Leia, o Samuel, o pessoal que assiste aqui com a gente no presencial, e também fica gravado para que as pessoas que possam depois pegar essa gravação, ouvir essa gravação, possam ouvir os pontos de vista de todo mundo que está participando no desenvolvimento dessa pergunta e somar com aquilo que a pessoa ali consegue ver na gravação, com aquilo que ela já possui, construindo um entendimento melhor. Então, esse é o objetivo nosso, que a gente faz todos os sábados às 17 às 18 horas. Agradecemos a presença de todos vocês pela internet, a presença do pessoal aqui na sala, lembrando que quer onde nós estejamos, seja aí pela internet, seja aqui na sala, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, no hausto divino do nosso Pai Criador, e que permite que a gente possa estabelecer essa corrente de sintonia. Corrente é essa que vai permitir que os bons espíritos que nos acompanham, os nossos mentores, os nossos guias, os espíritos simpáticos que também comparecem a esses estudos, possam adentrar essa corrente e nos inspirar, nos ampliar um pouco mais o nosso cabedal de conhecimento e de reflexão. Isso é muito importante para todos nós. Então, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, que permitiu que, nesse momento, nós pudéssemos estar todos nós aqui reunidos, e agradecidos a toda essa equipe espiritual que nos acompanha, que estará nos acompanhando durante todo o nosso trabalho. Vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com uma prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Nós estamos estudando um capítulo que foi dividido em 3 subtópicos, que é o capítulo Evolução, que é o capítulo 2.5. O tópico 1, que é a evolução dor, nós já fizemos ele completamente. O tópico 2, que é evolução provação, nós também já terminamos esse capítulo. E agora nós estamos indo para o subtópico final desse capítulo, que é evolução virtude. E a gente vai ver que tem uma ligação profunda, né, com o tema virtude, tem uma ligação muito profunda com a evolução do ser. Inclusive, todas as perguntas vão nos remeter exatamente a esse processo. A primeira pergunta, que é a que a gente vai discutir hoje, que abre o arcabouço de perguntas que serão realizadas na sequência,
ela é uma pergunta bem basilar, é uma pergunta bem quase que direta, né? Sobre o assunto, que trabalha sobre as virtudes na evolução. Ou seja, para que você possa evoluir, você precisa desenvolver virtudes. E a pergunta que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou compartilhar com vocês, ela trabalha inicialmente nesse aspecto. Vamos compartilhar a tela e ver a pergunta e a resposta. E eu vou fazer um breve comentário, eu não vou me esticar muito no comentário de hoje, porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo aqui tem condições de dar uma participação, tem algo a construir com relativo a ela. Ela vai trabalhar sobre essas conquista dessas virtudes e sobre algumas passagens que Jesus ali apresenta, né, tipo a cada um segundo suas obras, que vão ficar muito claras no desenvolvimento dessas virtudes. Vou abrir a tela para a gente compartilhar e a gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um share aqui. Está visível? Eu nem perguntei, gente, mas o áudio tá bom? Tá dando para escutar o que eu tô falando? Beleza. Bom, nós estamos dentro do tópico evolução, o último item que é virtude, que é o 2.5.3. E a pergunta parece que ficou meio redundante, mas a pergunta é 253, tá? A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A virtude Deus te dá como algo assim que é dado por Deus ou é algo que é adquirido, que é conquistado, que é trabalhado, que custa, a criatura deve de alguma maneira tem que ser adquirida. Pergunta trazendo ela para um jargão popular, ela quer dizer isso. E aí, Emmanuel nos traz uma resposta, né? A resposta começa tão bonita, né? A dor, a luta e a experiência. Perceba que são três coisas importantes, né? A dor, a luta e a experiência. Constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às criaturas, às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, uma conjunção adversativa, quer dizer, tudo bem, é uma oportunidade sagrada concedida por Deus a todas as criaturas. Mas, todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Percebam que em alguns momentos, quando eu fui lendo a resposta, eu fui dando um pouco mais de ênfase a alguns verbos, né? E foi exatamente nesse sentido, né? Que ela não é uma coisa que é uma concessão divina, mas é algo que é como se fosse um desenvolvimento, mas é que um desenvolvimento que exige de você luta, que exige de você aprendizado, que exige de você, vamos dizer assim, a válvula mais importante de tudo isso, vontade. Sem vontade, não tem como desenvolver tudo. Não tem como. Não está consubstanciado na lei da evolução? Sim. Sim. Não tem como, né? Afinal de contas, todos nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. É o único determinismo divino. A concepção é divina, né? Do início. Sim. E daí para frente. A ideia de começar a dor, eu acho muito interessante, porque como nós estamos falando exatamente num tópico de evolução, e que o último tópico foi referente à evolução dor, eu achei interessante ele começar com a dor, porque a dor, ela vem exatamente impulsionar aquele que fica parado, aquele que deixa de evoluir, aquele que fica estagnado. E aí a dor ela vem como se fosse uma alavanca, né? Do tipo assim, dá um chacoalhão no cara, acorda aí, acorda para a vida, né? Acorda para a vida. Na concepção da médico, o médico não diz graças a Deus da dor, porque a dor ela vem registrar que algo não está funcionando
bem. Sim. E a forma do médico tratar a corrigir é saber aonde é que está doendo, né? Então, a concepção de dor aí, ela é intrínseca ao processo evolutivo. Sim, porque ela não permite que você fique parado. É. A luta é o trabalho diário, né, do aprendizado, porque eu sempre costumo dizer que um erro que foi realizado na tentativa de um acerto é um aprendizado. É um aprendizado. Então, essa luta, às vezes você erra, mas você aprende. E aí você vai em frente e muda. E você muda. E aí vem sempre essa. Às vezes o erro te leva e você fica meio perdido, aí vem a dor. E a dor te empurra de volta. Então a dor, a luta e a experiência, elas estão todas unidas, todas fechadas num objetivo de progresso, num objetivo de progredir. É interessante porque quando você fala sobre virtude, eu não vou me alongar nesse texto, mas é um texto muito bonito, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que Jesus ali ele elenca uma série de virtudes, e que são virtudes que, para você desenvolver a outra virtude que veio na sequência, você precisa ter pelo menos a primeira virtude, a virtude anterior, pelo menos em nascimento, aparecendo. Que é, por exemplo, vou pegar só as duas primeiras. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a virtude inicial, que é aquela virtude que é a mais, vamos dizer assim, a mais importante de todas, que é a virtude do... Nossa, fugiu a palavra. Bem-aventurados pobres, deles é o reino do céu, é a virtude do... Dentro do princípio do Não, filosófico, ela é a virtude é o âmago da coisa, né? É o início. Se você não tiver ele, ela fala justamente dessa primeira parte que você precisa ser humilde. Humildade. A humildade. Sem ter humildade é complicado de fazer qualquer coisa. Você não consegue desenvolver nenhuma outra virtude sem ter a humildade. Eu posso dizer o seguinte, vou pôr um exemplo muito típico, né? Se a gente pega se você pega o primeiro livro da obra de André Luiz, que é O Nosso Lar, você vai ver exatamente um espírito que é orgulhoso, que não é humilde, e que fica ali um determinado tempo no umbral, se não me engano são 8 anos, se não for isso, depois me corrijam, até que a dor, que é a dor dessa, começa a se tornar tão insuportável que corrói, né? O orgulho, e ele abaixa a cabeça e fala assim, se existe um Deus, eu preciso. tem que me encontrar com ele. E eu preciso de ajuda. E ele abre os olhos, Clarence está ali do lado, 8 anos esperando esse homem fazer isso, né? E aí depois esse homem ainda... Você percebe que a ausência dessa virtude ela é tão complicada que ele chega no hospital e ele... Não, mas aqui são médicos, eu sou médico, né? Eu também sou médico, né? É um orgulho, né? E aí ele viu que Malemar servia para varrer o chão do hospital, né? A falta de humildade ela é cegueira. É cegueira completa. Então, se você não começa tendo pelo menos essa primeira noção, fica difícil. E aí que cai a ficha dele, né? Que, putz, eu sigo um Malemar para varrer o chão aqui, eu não sei nada. Eu sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Então, você percebe que é uma associação da luta, da dor, da luta e da experiência, né? Que ele vai ter essas experiências, é que ele vai desenvolvendo essas virtudes, né? E a gente vai se desenvolvendo nesse projeto, né? Então, depois aí, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se você não tem nem um pingo de humildade, quando você está passando por uma aflição, você quer brigar com Deus, porque acha que Deus está te punindo, Deus está acabando com você, porque você não é humilde, você não é um tem. injustiçado. É um injustiçado. Então você percebe que são uma sequência de virtudes que você vai desenvolvendo ali no Sermão do Monte, né? Que começa pela humildade, passa pela resignação, passa pela mansuetude, passa pela justiça, diferente do justiceiro da justiça, passa pelo perdão, pela indulgência, pela misericórdia, pela compaixão, pela pureza de coração, para depois ser chamado, chegar lá no final, para chegar na pacificação, porque só pode dar pacificação aquele que possui tudo, né? Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Então,
você vai desenvolvendo essas virtudes, e Jesus foi vivenciando o desenvolvimento dessas virtudes em todo o seu evangelho. Então, é todo um processo, e é muito interessante você analisar principalmente se você for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente, vamos dizer assim, desculpa eu atribuir números, mas praticamente 85%, 90% do Evangelho segundo o Espiritismo é desenvolvimento das virtudes elencadas no Sermão do Monte. Que você, ali, Kardec, trabalha com o auxílio da espiritualidade, a instrução dos espíritos, trabalha com o desenvolvimento que ele faz do próprio arcabouço linguístico das passagens de Jesus, que ele estuda as passagens, mas num processo de desenvolvimento dessas virtudes, apresentando essas virtudes para que a gente possa compreender como adquirir essas virtudes, como fazer com que essas virtudes sejam semeadas no nosso coração, né? No reino de Deus não vem com aparências exteriores, ele está dentro de nós, é uma aquisição interior de cada um, por isso é cada um segundo suas obras, aplicando essas virtudes, desenvolvendo. É uma equação que vai se desenvolvendo, vai se ampliando. Então, é algo assim muito interessante, né? E que a vida incorporada eternamente aos seus valores. É um processo eterno. Acho que a gente nunca vai deixar, porque a cada vez que você desenvolve um pouco mais essa virtude e que você caminha para outra, você olha e fala assim, não, mas preciso voltar lá para trás, porque eu preciso desenvolver mais um pouco aquela anterior, e aí você desenvolve essa, aí você vai para uma outra e fala, não, mas eu preciso voltar para as duas anteriores, porque eu tenho que desenvolver um pouco mais de humildade, eu preciso compreender um pouco melhor o que é essa resignação, para poder compreender o que é ser manso, o que é ser pacífico, o que é ter paz, o que é ter paz em mim, o que é paz? É um estado de consciência, um estado de quitação com a consciência. Quer dizer, você precisa, para estar quite com a consciência, você precisa ter humildade de reconhecer que muita coisa você não sabe. Você precisa ter uma resignação, de que é aquela resignação que compreende as vicissitudes da vida e, ao mesmo tempo, tem coração aberto para aquelas que ainda você, por enquanto, não consegue compreender, mas sabe que é um processo educativo. Deus está te ajudando, está fazendo com que você possa ser mais forte, ter um pouco mais de resiliência a algumas situações. Então, são coisas que você vai percebendo e vai te jogando para trás, para você voltando e caminhando. Puxa, cheguei até aqui, agora eu posso ir para a justiça. Pô, mas justiça aí eu entendo como vingança, né? Olho por olho. E aí você vai percebendo que essa fome de justiça, ela está ligada principalmente a você entender a resignação, a resiliência, você desenvolver empatia, e você volta para trás, você precisa desenvolver empatia. Então você vai vendo que toda essa evolução das virtudes, elas são degraus que você caminha para frente e para trás, porque você chegou aqui, nossa, essa virtude ela é muito importante, mas eu preciso voltar lá para trás, porque eu ainda preciso fortalecer as anteriores. E aí você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Eu acho que é um desenvolvimento tão grande que aqui nesse mundo, principalmente em provas e expiações, a gente está mais tentando trabalhar para tentar conhecer um pouco mais da humildade, conhecer um pouco mais da resignação, porque desenvolvendo a resignação a gente vai ter uma certeza no coração que Deus é soberanamente justo e bom, senão você não compreende resignação. Você vai começar a ter um pouco mais de paz com você, porque você não vai continuar lutando contra a sua própria consciência. Posso dar um pitaco? Pode. Levando para o cartesiano, que nós falamos de equação, seria, inicialmente, você estaria numa equação de primeiro grau. Você teria só uma incógnita, né? Só que quando você, no andar da carruagem, você vê que a brincadeira não é tão simples quanto você pensa. Aí você vê que a equação ela tem mais variáveis. Então, você entra para uma equação de segundo, de terceiro grau. Sim. Então, você tem que eliminar, né? Ir para o básico. Depois, aí você você usou a palavra conscientização. Bom, eu me conscientizei que aqui é assim, bom. Mas, para mim ser assim, eu tenho que ser assado, né? Por aí vai. Muito interessante.
Bom, gente, ele termina com conquistados pelo trabalho, no esforço próprio, ou seja, naquilo que Jesus termina também, sempre nos dizendo, né? A cada um segundo suas obras, de acordo com o seu esforço, com a sua vontade, né? Normalmente voltando para a palavra vontade. Eu não quis me alongar nesse trajeto todo do desenvolvimento de virtudes. Existe na internet muitas palestras, principalmente do nosso irmão Pedro de Lima, que trabalham nesse aspecto do desenvolvimento dessas virtudes, como você vai desenvolvendo essas virtudes e as conexões que ela faz com as virtudes anteriores. Ah, para ter resignação, preciso ter humildade. Para ter paz, eu preciso ter resignação e preciso ter humildade. Ah, mas não basta ter só isso, eu preciso também praticar o perdão. Quer dizer, vai lá para a quarta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Mas essa quarta bem-aventurança, ela é uma bem-aventurança muito aberta, né? Porque ela fala sobre perdão, fala sobre indulgência, fala sobre misericórdia e fala sobre compaixão, que ainda no mundo que a gente está, compaixão para nós ainda, ele só vem na voz passiva, né? E movido de íntima compaixão, porque nós não conseguimos fazer compaixão ainda. Então é só movido por Deus mesmo, só na voz passiva. Mas a gente vai chegar lá, é um desenvolvimento, né? E você percebe nitidamente esse desenvolvimento dessas virtudes quando você vai nessa quarta bem-aventurança que eu citei, que aqui a gente está tentando loucamente desenvolver pelo menos o perdão, né? Deixa de perdoar 7 vezes ou 70 vezes 7, né? Infinitamente, né? Fazer o ciclo do perdão, né? 7 é um ciclo, né? Fazer o ciclo do perdão infinitamente, infinitas vezes. 7 e 70 exatamente nesse sentido. O 7 é um ciclo, né? Que começa ali com o desligamento, né? O perdão que desliga, e depois um processo de esquecimento, que leva um tempo. Por isso é um ciclo, né? E esse ciclo é 70, 70 é infinito, você tem que fazer isso infinitas vezes. Né? Então, começa pelo perdão, a gente ainda está com dificuldade para fazer esse ciclo infinitas vezes. Pela indulgência, reconhecer que os erros que você está cometendo, que você vê os outros cometer, você já deve ter cometido no passado, e alguém foi indulgente com você, então pratique a indulgência, né? E também partindo para a misericórdia. Misericórdia é uma coisa que a gente já acostumou, já dá para a gente fazer algumas vezes, mas compaixão ainda é algo que vai levar um bom tempo para a gente chegar lá, e por enquanto a gente é movido de íntima compaixão. Eu acho que esse crescimento das virtudes fica muito claro nessa quarta bem-aventurança. Bom, gente, eu extrapolei um pouco, desculpa, eu falei um monte de coisa, e queria agradecer aí só pelo ouvido de vocês, para a gente ter esse ponto de partida. Eu vou fechar o chat, e eu queria ouvir um pouco de vocês. Hoje o nosso irmão que está aqui com a gente, o Osmar, já deu uns pitacos muito interessantes. Agora eu queria ver também, usando aí o termo nosso, aí, os pitacos nossos, aí, o que, que a gente pode trazer. Tem alguma coisa no Livro dos Espíritos que você gostaria de trazer para a gente, Meg? Tem a questão 893. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Tá? A questão 893 fala assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso ao caminho do bem. E a questão fala: a dor, a luta, a experiência, todavia, a virtude é sempre sublime, moledora, aquisição do espírito. Sempre estamos em conjunto com Deus, não é? Então, a virtude é uma conquista, certo? Por quê? Porque mais a sublime virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Está na questão 893. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. A instrução dos espíritos, a virtude, né? François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. A virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem branco. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Que a virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se, que é o que o Edu acabou de falar. Por exemplo, São Vicente de Paulo era virtuoso. Digno da cura de Airo, também era virtuoso. Só essa colocação que eu acrescentaria, mas por aí no caminho. Tá? Se a gente for pensar mais profundamente um pouquinho,
Questão 625 do homem de bem. Qual é o maior exemplo? Né? Mas eu colocaria só isso daí, tá bom? Muito bom, muito bom. Essa 893 trata de um tema que muito a Léa me levou a refletir, que é a abnegação. Ela trabalhou sobre esse tema. Muito bacana, muito bom. E aí, quer colocar alguma coisa na internet, pessoal? Vamos lá, vamos aproveitar, construir alguma coisa. Hoje a gente tem a presença da Rosana, não sei se a Rosana pode participar, que ela estava numa palestra agora há pouco, que ela colocou no nosso canal também. Por favor, Rosana. Vai ser 9 da noite, Eduardo. Ai, adoro. Estou nos preparativos. Um pouquinho só. Eu vou colocar lenha nessa fogueira, nitroglicerina ou coisas parecidas. Vamos lá. Não sei se Leia vai concordar com a gente, Samuel e companhia. Nada acontece sem a concessão de Deus. Esse é um ponto. Então, tudo que foi falado, refletido, está tudo certo. Tudo é conquista nossa. Tudo é luta, aquisição, despertamento, né? Sueli Caldas Schubert vai colocar isso nos seus livros, que nós temos todas as potencialidades, as potências dentro da nossa alma. Leon Denis também vai colocar, e quando a gente iniciou no Espiritismo, não sei se eu já comentei aqui, eu peguei essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e quando chegou na dor, eu falei assim, Senhor, dê calma para essa alma, para entender isso, porque Leon Denis vai colocar a dor como potência da alma. Ela não é algo externo, não é algo figurativo ou simbólico, é uma potência da alma. A gente só vai adquirir virtude ou despertar virtude sentindo. E é por isso que existe o processo de pluralidade de existências. O espírito, ele vai sentir com maior facilidade estando na matéria, porque até um beliscão dói. E o processo de estar na matéria é exatamente para isso. Primeiro, aprender a sentir. E depois que aprender a sentir, ter sentimentos. Então, nesse ponto de vista, essa pergunta ela é muito profunda. É óbvio, se eu tenho uma virtude, é uma concessão de Deus. Mas não foi dado de graça, não foi dado assim, ela inteira, completa, foi dado apenas o germe dela para que eu despertasse dentro de mim enquanto espírito imortal. Então, é muito profunda a questão. Mas eu só vou ter virtude se eu mesmo despertá-la. Então, a Meg falou conquista. Conquista para nós é algo externo. Eu vou lá, disputo 100 metros rasos e sou melhor do que todos os outros. Isso é uma conquista, é algo externo. Agora, quando eu desperto algo que já está dentro de mim, aí e isso é virtude. Tem as virtudes mais simples. Por exemplo, nem todo mundo na nossa família sabe fazer um arroz bacana. Tem uns que são terríveis. E tem uns que fazem com a simplicidade, com os mesmos ingredientes, um arroz maravilhoso. Essa é uma virtude, ela só é conquistada pela experiência. Quantos arroz essa pessoa já fez, não só nessa existência, como em outras, para ela fazer um arroz maravilhoso? Estou dando um exemplo simples. Ainda nem cheguei nas virtudes morais, ainda estou nas virtudes físicas, né? Vamos dizer assim. E aquele que ainda não faz o arroz bom, que fica ou muito molhado, ou muito cozido, ou cru, ou sei lá, duro, ele está na experiência.
ele está despertando a capacidade que tem de fazer um arroz perfeito. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos. E é por isso que quando a gente olha, é Paulo, né, que fala a diversidade de carismas, ou de dons, depende da tradução. Às vezes eu não tenho um carisma ou um dom, mas alguém na nossa família ou pertinho de nós tem a facilidade imensa para fazer algo. A única diferença entre ele e eu é que ele tem mais experiência. Já conquistou essa virtude. Agora, as virtudes morais, é como o Eduardo falou, haja compaixão para chegar na compaixão. Haja paciência para chegar na paciência. E aí de nós se pedir a Deus paciência, vai vir muita coisa que a gente vai falar assim, Senhor, eu não dou conta. Mas pediu, né? Ah, me dê paciência. A gente tem que tomar muito cuidado com o que pede. Mas tudo são caminhos no processo evolutivo para despertar as virtudes. Nenhuma experiência que acontece na nossa vida tem outro fim. Todas elas são para que nós saiamos da enfermeira ou mestra ou doutora dor, que é apenas sentir, e passar para a etapa posterior, que é ter sentimentos. Virtude é algo que a gente aprende com o tempo. Quando eu vi que tinham 400 e tantos livros de Chico para ler, mais do que isso, estudar, eu falei, não vai dar nessa encarnação, eu não dou conta, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Aí eu acalmei a alma, nós somos imortais, a gente vai aos poucos. A gente não vai conseguir conquistar as virtudes que ainda ou não vai conseguir despertar as virtudes que ainda não temos nessa existência. Leva tempo, mas as experiências são todas para isso, uma a uma. Depois que passa a experiência, a gente reflete. Puxa vida. Agora eu entendo o samaritano do caminho, que não perguntou quem era o doente, não quis saber qual era a procedência dele. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. Virtude é isso, fazer o que tem que ser feito, ou amar o que nós ainda não amamos. Quanto tempo? Bendita pluralidade das existências. Câmbio e desligo. Muito bom. É, Muito bom. assim fica bem mais fácil a gente compreender. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gostei muito sobre essa ideia, a virtude, a concessão, né? Na verdade, a forma como a Rosana apresenta, ficou bem claro, porque todos nós em germe, né? Em germe, se nós somos filhos de Deus, a gente precisa ter em germe todos os potenciais de um Deus. Afinal de contas, somos filhos dele, né? Agora, esse desenvolvimento desse germe foi muito bem colocado pela Rosana, né? Afinal de contas, né, os animais, né, os nossos bichinhos de estimação, eles sentem, mas eles não têm sentimento. Isso é algo que nós, seres humanos, e estamos já no mundo de provas e expiações, muitos aqui só sentem. Desenvolvimento de sentimento, muitos, olha, estamos desenvolvendo. Mas foi bem tocado nesse assunto, porque é a dificuldade do desenvolvimento dele. No início, né, tem uma passagem do Evangelho que fala, né, no início, instinto, depois o instinto corrompido vira um sentido, depois purificado, evoluído, chega ao sentimento, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em algum lugar, eu lembro. Instinto, sensação, sentimento. É Lázaro, lei de amor. Lei do amor, né? Então, você tocou nesse assunto, foi exatamente esse caminho, né? Porque é o germe ali de se desenvolvendo no instinto e indo para... Olha, muito legal, muito bom, Rosana, parabéns. Eu não tinha pensado
nessa ideia, eu, quando li a pergunta virtude é concessão de Deus, eu não dei muito valor para essa primeira parte. E você me fez dar valor para essa primeira parte. Foi bem interessante, gostei muito. Muito obrigado, parabéns mesmo. Um ponto que eu não tinha visto. Não sei se vocês tinham visto isso, mas foi um ponto muito interessante. Temos ainda tempo, gente. Quem quer colocar mais alguma coisa? Samuel, Leia. A Rosana te fez até um convite, né, Leia? Para você. Um ponto que você achou interessante ou não achou interessante sobre esse aspecto. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Eu vou deixar o Samuel falar primeiro, porque o Samuel sempre está. Não, vai lá, Samuel. Você não, vai. Agora é sua vez, vai lá. Eu não fiz o para casa, eu estava lá no rancho, larguei minha família lá no rancho, vim correndo para a cidade para ver aqui hoje os estudos, e o estudo da Rosana às 21 horas, quer dizer, então assim, eu fiz igualzinho o Edu fez aí, eu li a pergunta rapidão aqui no tempo que eu tive para preparar, marquei as palavras-chave, igualzinho o Edu não marcou, não me falou, pontuou tudo assim, ó, sagrada, né? Todavia, que é conjunção adversa, sempre sublime, aquisição do espírito, incorporada eternamente, conquistado e esforço próprio. Ou seja, nós somos, nós fazemos escolhas e às vezes as nossas escolhas não são as melhores. É por isso que tem aqui as três palavras lá no início, lá, né? A dor, a luta e esqueci lá, fechou o livro. Então, ou seja, nós temos que trabalhar, fazer, Experiência, Samuel. nós temos que fazer o para casa, sair correndo lá do rancho lá para vir cá para verificar e assistir vocês e aprender um pouco mais. É muito bom. Mas fica aí um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Olha, você está desculpado na sua correria, viu? Mas não sei não, viu? Não sei se na próxima a gente vai desculpar você, vai ter que ir para casa mesmo, estou brincando. A colocação tanto do Eduardo e dos outros aí, a gente tem todas as colocações, e essa também da Rosana foi ótima, foi excelente. Eu não tenho nada quando você falou da concessão, é exatamente isso. A nossa vida é uma concessão de Deus, então tudo que a gente, o nosso processo todo de evolução é uma concessão e cabe a nós esse trabalho, né? Nessa resposta aqui na 253, quando ele coloca as três coisas, a dor, a luta e a experiência, se a gente for lá para o início lá desse, acho que é 239, que ele fala da dor física e da dor moral, que é ao que ele está respondendo aqui agora, né? Então, a dor moral é todo esse desenvolvimento que nos cabe, que não é o sofrimento, né? O sofrimento, muitas vezes, ele a irmã até coloca como, acho que o tormento físico como uma dor ilusão, e a dor, não me lembro qual é que ele faz a comparação, que é a dor realidade. Então, nessa resposta dele, ele está trazendo três movimentos, né? Passar por essa dor moral, o esforço que a gente precisa ter de compreensão, de entendimento, de desenvolvimento, e aí vivenciar isso, que é a experiência. Uma coisa e claro, aí com isso ele já coloca uma oportunidade sagrada. E isso aí está vinculado também a um dos talentos principais de todos nós, que é o tempo, a gente não desperdiçar essa oportunidade desses três movimentos, né, dor, luta, experiência, porque é isso que vai formar, isso aí é o alicerce de uma virtude que vai se desenvolver. Qual é que nós vamos desenvolver primeiro? Depende muito do espírito que nós somos e aonde nós estamos estagiando, né? Há mais tempo, quando eu, por uma outra situação, veio essa questão de um estudo sobre a virtude e trazendo
como a gente foi falado na semana passada sobre a reencarnação ali, como a segunda palavra do alfabeto divino, eu fiquei me perguntando se a lei do amor é a primeira letra do alfabeto divino, reencarnação é a segunda, e em termos de virtudes, no alfabeto divino, quais são de A a Z, quais são essas virtudes? E olha, é um bom para casa, viu? Porque, por exemplo, por essas que são mais comuns, na letra D, qual uma virtude que a gente teria que desenvolver, ou que a gente já desenvolve, já tem essa experiência, e que representaria a letra D de gato? Alguém sabe assim de pronto? Mediedade poderia ser a devoção, Pode ser devotamento, né? devotamento, Devotamento, desprendimento, desprendimento, exato. Acho que é também. mais Então, justo desprendimento. se vocês pararem para pensar e elencar de A a Z, excetuando 4 letras do alfabeto, que são letras que não são como o K, o W, o Y, que elas são originárias de outras formações de linguísticas. Se vocês elencarem de A a Z, vocês vão se surpreender no longo caminho que a gente tem dessas virtudes. E para a gente ficar atento a isso. Existe um trabalho de um grupo mais espiritualista nos Estados Unidos, em que eles trabalham há muitos anos, trabalham com as crianças. Eles têm uma metodologia para isso, que eles só trabalham essas virtudes. São as virtudes de maneira muito prática e lúdica para as crianças. E muito adulto, acho que até precisava disso. Mas continuando aqui no que Emmanuel está trazendo, que ele vem, que a virtude é sempre sublime e morredora aquisição, está linkado lá a parte do que ele falou antes de experiência, porque isso aí é a mínima virtude que eu consegui, se eu conseguir nessa encarnação, realmente passar por esse movimento aí da dor, da luta, o esforço, da experiência, e adquirir uma virtude, é um valor que eu como ser espiritual, vai agregar vai se transformar numa base para uma outra. Então, é esse o trabalho do sentimento, né? O sentimento é exatamente isso, a gente conseguir o nosso espírito crescer, evoluir em termos dessas virtudes. Por exemplo, estava pensando até aqui, por exemplo, na letra L, né, até começa o meu nome. Qual seria a virtude da letra L? Lealdade, laborioso. Quer dizer, lealdade a Deus, em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar. Agora, eu só vou conseguir a lealdade a Deus, se eu souber amar os desafetos, o inimigo. Se eu não souber amar o inimigo, eu nem chego. E as virtudes ficam também obscurecidas, completamente. Então, é assim que eu entendo essa questão aí, essa resposta. Leia, muito obrigado. Nossa. Exercício de casa, pegar o alfabeto todo e começar a colocar as virtudes do lado, de A a Z, e começar a ir pensando sobre. Essa daqui eu já. Não, essa aqui eu nem comecei ainda. Essa aqui. Deixa para não deixa não. Deixa não. Pelo menos tenta meditar um pouco sobre ela. Pode falar, Leia, por favor. Uma das coisas que tornou muito conhecido Benjamin Franklin são as 13 virtudes, né, que ele elencou
ele, em termos práticos, a vida dele, como nessa última reencarnação aqui, ele tinha um quadro onde ele, digamos assim, se fosse um to-do, um playlist, como que se fala nos Estados Para Unidos, casa, Léo. um para casa. Então, ele fazia assim, domingo. Então, ele elencou, na verdade, não tinha nada a ver com semana, perdão. Ele elencou 13 virtudes. E ele, a cada dia, ele marcava se ele tinha alcançado alguma delas. Para ele, o pior era quando num dia não tinha nenhuma. Ele não tinha feito nenhuma. É como se ele tivesse perdido. E a história, a autobiografia dele é muito interessante por outros aspectos, mas ele é muito conhecido por esse elenco das 13 virtudes. E que é o que depois eu acabei até me lembrando com relação ao alfabeto, né? Então, vale a pena. A tentativa da perseverança que ele teve na eleição, já imagina a perseverança que teve. Ele tentou muitas vezes. Nossa, muito bacana. Também não conhecia isso. Muito bom. Rosana, por favor. A hora que ela falou do alfabeto de A a Z, eu lembrei de Benjamin Franklin na hora. Mas o interessante dele é que é o despertamento da consciência. Passar por quadro vivo e ver todos os dias é um processo, eu não vou dizer, acho que é quase semântico. Estou enamorado com as minhas próprias virtudes, que ainda estão por despertar. Eu olho para ela todos os dias. E o que eu tenho ainda? Ou não tenho? Ou nem vejo? Então, é um despertamento de consciência. E a outra experiência muito conhecida, já que a gente mesmo falar de Benjamin Franklin, é de Gandhi. A mãe e o filho chegam e a mãe fala com Gandhi, fala para ele parar de comer açúcar. Lembra dessa história? Simples. E Gandhi manda os dois embora. Vocês voltam aqui daqui a um certo tempo. Eu não lembro mais, acho que foi um mês. Eu não lembro mais o tempo. E aí, quando eles voltam, e aí, Gandhi, o que você vai falar com meu filho? Agora eu posso falar, eu parei de comer açúcar. Esse exemplo é. Agora eu tenho moral para falar. Eu parei de comer Eu açúcar. desenvolvi essa virtude para poder falar. Olha, essa do Gandhi E é essa é muito. só uma física, né? Mas são tantos vícios que nós temos. Como é que nós vamos falar com alguém? O contrário do vício é a virtude. É eu transformar uma experiência que não é boa numa boa experiência. Então, essa história de Gandhi é muito boa. Eu preciso desenvolver experiência. E isso é na jornada evolutiva. Eu só vou aprender a amar no processo de amar, amando. Né? Então, eu só vou ter compaixão todas as vezes. Eu começo a ter compaixão por quem eu gosto, pelos amores próximos. Só que isso tem que estender a todos, porque é muito fácil amar quem a gente ama. Jesus falou isso. Essa parte é fácil. Agora, tente amar quem a gente nunca viu. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, mas o Benjamin Franklin ele dá uma lição muito boa, simples. Comece a despertar a consciência para cada virtude. Eu olho para ela todos os dias. Ainda não consegui hoje, mas estou a caminho. Muito bom, muito legal. Sobre essa questão aí das virtudes, é interessante que eu citei no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que faz uma elenca ali algumas virtudes, as virtudes e o desenvolvimento delas. É interessante que no próprio Evangelho de Mateus, você tem um capítulo que faz antítese dessas virtudes, que é o ai de vós, escribas e fariseus, e aí ele faz 7 ais, né, que são os 7 ais que são exatamente as antíteses de cada uma das virtudes que ele elenca lá no Sermão do Monte. Ele vai trabalhando cada uma delas na mesma ordem, demonstrando ali para nós, né, como você desvirtua, né, como você pode, pelo orgulho,
que ali é um problema de orgulho, né? O orgulho racial e o egoísmo, né? Porque ai de vós, esquibas e fariseus hipócritas, né? Ele sempre coloca os hipócritas, porque ele mostrando para você como você desvirtua a virtude pelo teu ego, pelo teu egoísmo, pelo teu orgulho. É muito interessante. Então, esses pontos do Evangelho são interessantíssimos para a gente analisar esses pontos e ver as antíteses de cada um desses pontos, né? Foi muito interessante. Olha, o estudo de hoje foi realmente muito, muito produtivo, gente, e gratificante. Temos aí um finalzinho. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Porque a semana que vem, gente, é uma pergunta que é muito complicada. E é uma pergunta super simples, né? O que é paciência e como adquiri-la? A Leia já deu uma ideia, que a gente não deve pedir isso daí, né? Porque se você for pedir, eu quero ter paciência. Ah, tá bom, então eu vou te mandar um monte de coisa para você Foi ser a Rosana, foi a Rosana. cuidado. Eu peço para Deus que dê paciência com a minha esposa, porque se der força, ela me mata, né? Então, eu peço para ter muita paciência comigo. E a gente vai falar um pouco sobre paciência, mas isso é cenas da próxima semana. Essa semana ainda nós estamos aqui na aquisição de virtudes, né? Na concessão e aquisição de virtudes. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, gente? Vocês aí do fundão? Mais é o silêncio. Mais é o silêncio. Realmente hoje foi muito gratificante. Os textos foram muito bem apresentados. Olha, foi muito bom, gente. É um exercício, né? Encarnação, como é bom a gente ter essa oportunidade na encarnação, né? Porque como é que você poderia desenvolver virtude no mundo espiritual? Que a Rosana deu a ideia, né? Aqui até um beliscão dói, né? Então, realmente, como coloca, né? Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. É uma imposição de Deus e é tão necessária, porque sem a influência da matéria e sem o relacionamento com as outras pessoas, você não ia desenvolver isso de jeito nenhum. Não tem jeito. Então, realmente precisa encarnar. Não tem jeito. Tem que encarnar, tem que ter experiência na carne. A experiência da carne é fantástica. Foi muito bom o estudo de hoje. E vamos, então, para o nosso encerramento. Quem gostaria de fazer o encerramento? Você tem alguma coisa preparada, Meg, hoje? Nós temos aí 3 minutinhos, então eu vou falar um encerramento do Marco Maiuri, que eu adoro muito. Vou aproveitar o tempo que nós temos. Bom, então vamos respirar profundamente, inspirar a paz e a alegria desse ambiente, né? E vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeiro de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador do nosso planeta, e aos amigos espirituais que são os legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. A todos nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras e também por esse momento feliz aqui conosco. Esses momentos nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Essa prece irradia todos que necessitam, dando-lhe paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, pelas nossas falhas, pelas nossas inconstâncias. Dá-nos força por nos renovada para caminharmos contigo, amado e eterno conosco, no sustento da paz, na evolução do nosso espírito, que possamos compreender por trás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Pensemos nisso, então. Ser conosco, Jesus, e auxilia-nos a caminhar sempre de intenção ativa. Que assim seja,